Canal 20 TV Araranguá. Dentro de 30 segundos, mais uma edição do programa Top Saúde TV com o tema oftalmologia. Olá, amigos do Top Saúde TV, mais um programa para você, trazendo dicas, informação e conteúdo para a sua saúde. A minha convidada de hoje é minha amiga também, ela que é médica oftalmologista, a Sabrina Naú. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, Aline. Seja bem-vinda aqui no programa. Obrigada. Então, Sabrina, vamos começar falando sobre a catarata. Ela é uma patologia? Bom, a catarata, ela nada mais é do que uma doença que afeta o nosso cristalino. Certo. O cristalino é uma estrutura dentro do olho, uma das estruturas responsáveis pela refração, pela nossa visão. Sim. E ela afeta todas as pessoas, pode vir a afetar todas as pessoas? Sim. Geralmente a catarata, que as pessoas conhecem no geral, é aquela catarata que aparece com a idade, né? Então as pessoas mais idosas acabam desenvolvendo a catarata porque ao longo da vida vai depositando material nesse cristalino, vai depositando proteína, lipídios e ele vai se opacificando. Mas isso não tem a ver com a alimentação, por exemplo, da pessoa? Não assim diretamente, mas existe a catarata relacionada também a doenças metabólicas. Então, por exemplo, algumas fenilcetonúria, algumas doenças metabólicas podem estar relacionadas. Ou a catarata congênita também, que é quando a criança já nasce com catarata. Então, e para pessoas mais velhas, tá? Acontece mais com homens ou com mulheres? Existe assim uma distinção de gêneros? Ou ela acontece meio-meio? Não, na verdade é similar, assim. Ela é uma patologia bem prevalente, na verdade. É a maior causa de cegueira, considerada cegueira reversível, quando se fala, né, em reversível, porque a gente está falando que a gente consegue modificar, né? A pessoa teve a catarata, mas é totalmente reversível com a cirurgia. Certo. Então vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da catarata. Como que funciona esse tratamento? O paciente vai ao consultório, você vai traçar um diagnóstico dele e a partir daí ele tem que fazer uma série de exames. Como que funciona? O paciente vem ao consultório geralmente com uma queixa de redução da visão, baixa de acuidade visual, né? No exame, o primeiro passo, geralmente a gente testa a refração, que é o exame do óculos. Então a gente tenta e chega a um certo nível ali de visão que o paciente não está mais progredindo. Ele não consegue melhorar além daquela determinada linhazinha lá da visão. Então quer dizer, o problema não é só óculos. Então a partir dali já acende uma luzinha. Então próximo exame é o exame na lâmpada de Fenda, que é a biomicroscopia. A gente vai olhar o olho como se fosse um microscópio. Ali a gente já consegue ver se tem catarata ou não. Fazer uma análise. Isso. Depois disso, a gente geralmente dilata o olho, vê se tem alguma outra patologia na retina, doenças de fundo de olho ou, né, outras alterações como glaucoma. Sim, que nós vamos chegar lá, né? Doenças relacionadas à idade e tal. Não tendo nada além disso, né? Mostra-se que é a catarata apenas, então, dependendo da vontade do paciente, porque não é uma patologia que necessariamente tem que ser operada, vai da necessidade do paciente de ele achar que a visão não está mais tão boa e ele quer corrigir. E aquele embaço, então, que a pessoa sente também pode ser, então, um sintoma da catarata? Pode ser. A catarata dá os sintomas que é redução da acuidade visual. Deixa turva. Eu sempre explico, né, que é como se fosse um vidro. A gente vê um vidro, o vidro tá limpo, transparente. A catarata é uma lente, é como se fosse um vidro, que vai depositando material, vai ficando sujo. Então, a gente não tá mais conseguindo ver através daquele vidro. A queixa geralmente é visão turva. Redução da acuidade visual. Geralmente acontece quando as pessoas vão trocar a carteira de motorista, chega lá não passam, que é bem na idade mais... ocorrente, né? Tá certo. E como que funciona então? O tratamento, ele se dá através de remédios? É uma cirurgia? Vamos explicar para o pessoal de casa que de repente nem conhece o que é a catarata, né?
Bom, o tratamento da catarata, ele é essencialmente cirúrgico, né? Somente cirúrgico, então? Não existe medicamento, não existe colírio que vá desfazer a catarata, ou medicação via oral, né? Que vai se tomar para isso. O tratamento é cirúrgico. A cirurgia da catarata, ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Sim. Então, hoje em dia, o procedimento é chamado de facoemulsificação. A estrutura onde está a catarata, que era o cristalino, ela é como se fosse triturada, né? É fragmentado e isso é aspirado. Certo. Então deixa de existir aquele cristalino, no local é colocada uma lente, que é chamada lente intraocular, né? Essa lente vai dentro do olho com o grau específico que foi calculado para aquele paciente. Que interessante, né? E a catarata, então, ela é como se fosse aquela pelezinha que fica aqui na frente, seria isso? Muitas pessoas vêm reclamando da pelezinha. Na verdade, a pelezinha na frente é o pterígio, que a gente chama. Aquela carninha que cresce, assim, geralmente no canto de dentro, né? A catarata, ela fica por trás da pupila. Então, o pretinho do nosso olho, que as pessoas chamam de menina do olho, que é a pupila, na verdade, aquilo ali é um orifício e por trás está o cristalino. É difícil de ver a olho nu, assim, se a catarata for pequena. Geralmente, a gente vê naquelas pessoas que têm a catarata bem avançada, que é a catarata branca, que a gente chama, onde fica bem branco mesmo na pupila. A pupila começa a ficar branca. Tá certo, então. E para finalizarmos, então, para nós irmos para os comerciais, o pós-operatório é fácil, é simples, como que se dá? A cirurgia, como eu falei, né, ela se tornou um procedimento seguro e simples, assim, do ponto de vista que o paciente, ele interna, opera, vai embora no mesmo dia. A anestesia é local, muitas vezes anestesia tópica, que a gente chama, que é anestesia só com colírio. Geralmente no outro dia já está com uma visão muito melhor do que estava antes. Então não tem necessidade de internação, tu pode fazer a cirurgia num dia e no mesmo já voltar para casa? No mesmo já vai embora, geralmente funciona assim. Tem um determinado tempo de observação e depois o paciente já pode ir para o seu lar. Que legal, então. Nós vamos aos comerciais e você fique ligadinho no quadro Você, da psicóloga Luana Schwartz, falando um pouquinho sobre fobia. Com 50 anos de experiência, o São João Batista é referência em cardiologia e também em diagnóstico por imagem. Pronto atendimento adulto 24 horas. Aqui você é assistido por médicos especialistas. Atendemos particulares e convênios, como Unimed, Sul América, Bradesco, AGMed, entre outros. Conheça o cartão São João, que proporciona vantagens e descontos especiais. Acesse nosso site e saiba mais. Hospital São João Batista, sempre cuidando de você. A Clinimagem conta com equipamentos de última geração, bem como mamografia digital, ultrassom, raio-x digital, tomografia computadorizada, densitometria e o mais sofisticado equipamento de ressonância magnética de campo aberto. Equipe altamente especializada para melhor atendê-lo. Clinimagem, seu bem-estar é nosso melhor diagnóstico. Acesse www.clinimagem.com.br. Você já ouviu falar que tem pessoas que têm medo de altura, medo de voar, medo de subir de elevador? Você já ouviu falar também que tem pessoas que têm medo de ficar doente? Mas você já pensou que existe pessoas que têm afobia, medo de sentir medo? Hoje eu quero falar um pouco sobre fobia específica. Esse tipo de fobia ocorre quando o indivíduo possui um medo irracional e constante de algum objeto ou situação e procura evitá-lo ao máximo. Diante desse temido elemento, surgem sintomas característicos de um quadro de ansiedade. Falta de ar, sudorese, aceleração dos batimentos cardíacos, além da sensação de mal-estar. Imagine comigo agora, uma pessoa que tenha medo de abelha. Assim que ela vê uma colmeia, seu coração começa a bater acelerado, suas mãos ficam frias, seus pés tremem e sua respiração torna-se ofegante. Ela se esquece de tudo o que acontece à sua volta e só pensa em ficar longe daquela colmeia. Aquilo parece a ela uma ameaça terrível que tanto amedronta.
Quando o fóbico está frente a frente com o motivo do seu medo, ele sente-se não apenas ansioso, mas também acuado, como se vivesse uma situação muito perigosa. Em muitos casos, o desespero do momento pode levar a uma crise de pânico. A pessoa não suporta aquela situação e começa a chorar e a gritar sem controle. Ela não sente mais as pontas dos dedos, das mãos, dos pés, sua vista torna-se confusa, como se aquela realidade fosse um pesadelo terrível. Em muitos casos, esse medo irracional interfere no cotidiano do paciente e, não raro, pode prejudicar o seu convívio com as outras pessoas, bem como o seu desenvolvimento intelectual e profissional. Isso acontece principalmente quando o elemento fóbico faz parte da rotina do indivíduo. Certamente, é muito mais fácil lidar com a fobia de lagartos do que a fobia a pessoas feias, por exemplo. Quantos lagartos você vê por dia? Para quem mora em uma cidade grande, provavelmente nenhum. Já as pessoas feias, na certa você encontra muitas delas, a não ser que você trabalhe em uma agência de modelos ou em uma revista de beleza. Quando o elemento fóbico está diretamente ligado ao cotidiano do paciente, é preciso procurar um médico com urgência. Caso contrário, seu quadro clínico pode evoluir para um distúrbio mental mais grave, como uma depressão. Impulsionada pelo medo, a pessoa recusa-se a sair de casa, temendo encontrar o motivo de sua fobia. Presa entre 4 paredes e com uma vida muito limitada, ela se sente inútil, infeliz, o que pode transformá-la em um paciente depressivo. Portanto, dependendo do caso, essa doença deve ser tratada com cuidado pelos familiares e amigos do paciente, pois muitos não compreendem a razão desses medo exagerado e passam a tratá-lo como um anormal ou um louco, sendo que a fobia não possui nenhuma ligação com qualquer tipo de desequilíbrio mental mais grave que possa comprometer a integridade psíquica do paciente. É importante ressaltar mais uma vez que a fobia não é causada por traumas na infância ou experiências desagradáveis. Se esse é o caso, o diagnóstico acusaria um estresse pós-traumático, sobre o qual estarei falando mais adiante. Portanto, um indivíduo com medo de cobras não será considerado fóbico se ele foi picado por alguma delas durante alguma época de sua vida. São inúmeras as fobias. Elas podem ser coisas tão bobas para algumas pessoas, mas quem sabe muitos ainda não se depararam com a sua fobia específica. São inúmeros os tipos de fobia específica. Quem sabe para alguns é uma coisa tão boba, mas nós temos que respeitar. Se você é um fóbico e você está todos os dias frente a frente com a sua fobia, está sofrendo, precisa procurar ajuda. Precisa procurar um tratamento. De volta ao segundo bloco do programa Top Saúde TV, com a convidada oftalmologista a doutora Sabrina Naú, falando sobre doenças da oftalmologia. Mas antes de dar início aqui na nossa conversa, lembre-se que se você que está passando frio, quer uma peça bem descolada, bem despojada, uma peça mais executiva, passa lá na Corupele. A Corupele é a loja que veste você neste inverno. Sabrina, então voltando aqui ao nosso assunto, né? Falamos sobre a catarata, agora eu gostaria de falar sobre o glaucoma. Ela também é uma doença? Sim, a gente falou que a catarata então é a maior causa de cegueira reversível, né? Sim. O glaucoma já é o contrário, é a maior causa de cegueira irreversível. Então, não tratado a tempo, pode ser que você não consiga ter um resultado positivo. O glaucoma, ele é uma doença séria, assim, porque é uma doença que a gente chama em medicina silenciosa, não dá sintomas. Né? Então, assim, o indivíduo passa a vida inteira sem sentir nada. Lá nos 60 anos, muitos vão procurar um oftalmologista pela primeira vez, quando começou a reduzir a visão. E muitas vezes a gente vê que é um pouquinho de catarata e tal, mas o maior agravante é o glaucoma. Certo. Então, assim, como dica
por não ter sintomas, de que forma que a pessoa pode prevenir? Existe uma forma de prevenção no glaucoma? Na verdade, não há o que a pessoa possa fazer que vai evitar ela ter ou não, né? Então, a gente sabe que existem alguns fatores de risco para a doença. Sim. Então, um indivíduo que tem um familiar com glaucoma, né? Certo. Pai ou... vô, irmão, se tiver um pai ou mãe, já duplica a chance de ele ter. Certo. Se tiver mais um irmão, já triplica. Então, e mais os outros fatores de risco associados, a idade mais avançada, negros, míopes, quem tem miopia mais alta também tem mais risco de ter. Chance. Existe o glaucoma congênito também, que já é a criança que nasce, existe glaucoma juvenil. Então, todas essas situações, ele não dá sintomas, na verdade. Certo. Ele vai dar dor ocular só se for uma crise de glaucoma, que a gente chama, né? Certo. O glaucoma agudo. Tá, e ele dá mais entre homens ou mulheres? Ou não tem também essa distinção? Daí depende de cada tipo. Certo. São vários tipos de glaucoma, eles são classificados conforme o ângulo, né, que a gente chama. Existe glaucoma. E quais seriam esses tipos? É muito difícil falar aqui para o pessoal de casa entender? É bastante coisa. Na verdade, assim, o principal assim, que a gente deve ter em mente é que a gente só vai diagnosticar a doença e conseguir tratar se ela foi diagnosticada precocemente. Para a gente saber isso, né, só indo ao oftalmologista. A pessoa não vai sentir, não é igual a catarata, que ela teve uma redução da visão, vai lá, é catarata, quero operar agora, quero operar no que vem, não vai mudar. A partir do momento que opera, a visão volta ao normal. O glaucoma não é assim, ele é uma doença que afeta o nervo óptico. Então, ele faz perda de fibra do nervo óptico. Então, o que perdeu, perdeu. A gente vai conseguir estacionar a doença a partir daquele momento que a gente iniciou. Tá certo. Agora, né, não recuperar o que já foi perdido. Bom, e existe também, existe um tratamento, ele é feito através de remédios ou também é cirúrgico? Isso. O principal fator de risco para o glaucoma é a pressão intraocular, né? Então, existe uma pressão no olho, que é a pressão dentro do olho, né? Do humor aquoso, que é produzido dentro do olho, e ele exerce uma pressão. Mas a pessoa não tem sintoma. Não tem sintoma. Até aí tá tudo certo. Então, essa pressão intraocular elevada, ela é o fator de risco para o agravamento da destruição do nervo óptico. Certo. Então, o que a gente consegue controlar é a pressão intraocular. A gente não vai conseguir controlar a herança genética da pessoa, ou a raça, ou o fato de ela ter outros problemas, já a miopia, ou a córnea mais fina, que são tudo fatores de risco. A gente vai conseguir tratar a pressão intraocular. Baixando a pressão intraocular, a gente vai estar com um nível satisfatório, uma pressão-alvo, que a gente chama para cada paciente, para conseguir evitar que o dano seja maior. Bom, então a doutora Sabrina está falando aqui da importância, né, de estar sempre prevenindo para que depois você não tenha resultados negativos em relação ao glaucoma, né, doutora Sabrina? Isso. Bom, então, algo mais falar sobre o glaucoma? Tu acreditas que tem mais alguma dica, algo que a gente pode passar para o pessoal de casa? Na verdade, eu gosto de focar mais nisso mesmo, na prevenção, assim, né? Quem teve familiares que, o meu pai, meu avô morreu cego, conheço tal pessoa que ficou... Algum motivo teve, né? Então, lembrar que existe a doença e as pessoas acima de 40 anos, que são as com índice maior de ter a doença, procurar visitar, prevenir, né? Prevenir. É importante que a gente esteja sempre fazendo o nosso check-up anual, né? É importante para a nossa saúde, né? Isso vem ao encontro também do programa, porque a saúde também é prevenção. Sabrina, agora falando sobre as lentes de contato, né? A lente de contato, ela ficou conhecida primeiramente pela estética, né? Hoje a gente sabe que a lente de contato, ela tem outras funções. Então vamos falar um pouquinho sobre a lente. Qualquer pessoa pode usá-la? Sim, na verdade sim, após ser feita uma avaliação, né? Certo. Existem pessoas que têm alguma doença prévia, ocular, então, claro, essa pessoa vai ter que tratar se quiser usar a lente. A lente, ela é um corpo estranho no olho, então ela vai ter que se adaptar adequadamente na superfície ocular. Tá certo. Se a pessoa tiver a superfície já alterada por uma inflamação, uma blefarite, olho vermelho, né? Então, claro que vai ser mais difícil. Então,
O olho tem que estar preparado para se adaptar corretamente à lente. Mas as lentes foram mudando ao longo do tempo, conforme a tecnologia foi mudando também? Ou ela sempre foi feita do mesmo material? Não, evoluiu muito. Inicialmente as lentes eram de vidro. Então era vidro? Vidro. Eram grandes até, certo. Não como é hoje em dia, né? Então hoje a gente tem as lentes... né, são molinhas que a gente chama que são as lentes gelatinosas. Existem as lentes rígidas que são para outros problemas oculares. Então as lentes não são necessariamente pela estética, no fato de não usar óculos. Tem pessoas que têm determinados problemas de visão, por exemplo, tem muito grau no olho e no outro não tem nada. Nessa pessoa o óculos não dá certo. Não é que ela coloca, eu não gosto de óculos, não me acostumo, mas exatamente porque o tratamento para esse indivíduo não é o óculos. Né? Um óculos com 3 graus no olho, exemplo, e nada no outro, ela vai ver tudo de duplo, de tamanhos diferentes. Irregular. A gente chama de aniseicônia, né? Diplopia. Sim. Então, tem essas alterações que às vezes é pelo tratamento incorreto, né? Se for a lente de contato, ela é bem indicada nesses casos que a gente chama de anisometropia, que é como ela fica em contato direto com o olho, é como se fosse o próprio olho corrigido já, com aquele grau. Né? E você pode dormir com a lente de contato? Assim, essa pergunta é encomendada. Então, assim, tem alguns oftalmologistas que indicam que se possa dormir com a lente, outros já não. Na minha opinião, o que eu gosto sempre de frisar é assim, a gente chega em casa, tá com sapato, pode ser o mais confortável que for, mas a gente quer tirar o sapato, né? Certo. Então a lente, ela é um corpo estranho pro olho, né? Então, e o corpo também, ele demora a reconhecer, né? Passando um determinado tempo, às vezes também a gente fica até agoniado, né? Então... Isso, então chegou em casa, né, dá aqueles minutinhos pro olho, tira a lente, dorme sem a lente, o olho vai estar, assim, de uma maneira, né, respirando melhor, porque, querendo ou não, a lente, ela, por mais transmissão de oxigênio que ela tenha, por melhor o material que seja, nunca vai ser o olho sem nada, o olho nu. Com a lágrima, né, passando o oxigênio para a córnea. E dicas de higienização da lente? Como que você, assim, pode dizer para o pessoal de casa como que ele deve cuidar para quem já usa lentes de contato? Existem vários produtos, né, para limpeza, desinfecção, higienização das lentes. Para cada tipo de lente, para lente gelatinosa é um produto, para lente rígida, que é a dura, é outro produto. Diariamente, né, o paciente, quando vai colocar a lente, ele tem que antes limpar com um produto específico e então colocar no olho. Quando tira, colocar no estojo com o produto, né? A gente vê muito que os pacientes às vezes não trocam aquele produto que está no pote, mesmo. Né? Então, aquele produto que ficou um dia ali no pote, ele está sujeito a uma infecção, uma contaminação, ainda mais se o pote for deixado no banheiro. Então, geralmente, o que é o ideal? Não deixar os produtos da lente no banheiro, deixar fora, no quarto. Trocar lugar o seco, líquido, né? Lugar seco, sem umidade, né? Trocar o líquido todos os dias. E, inclusive, o potinho também tem que ser esporadicamente trocado. Certo. Uma vez por semana, lavar aquele pote com água fervente e a cada 2 meses comprar um novo, né? Certo. Trocar. É muito importante a higienização, né? Para que você também não venha ganhar outras doenças no uso da lente. Exatamente. Tá certo, então. Sabrina, e a última pergunta, então, para finalizarmos o programa, a sua participação, em relação à lente de contato de cor e não de grau, ela pode ser emprestada para outra pessoa? Bom, não é o ideal, na verdade, né? A lente de contato, ela foi adaptada para aquele olho, para aquela curvatura daquela córnea. Então, uma outra pessoa colocou aquela lente no teu olho, ela pode ficar apertada ou ela pode ficar muito frouxa, né? Então, tu vai sentir a lente, tu vai se incomodar. Aí muitas pessoas vão falar, eu não me acostumo com lente, eu não consigo usar lente. Mas é porque não foi adaptada corretamente por um oftalmologista. Foi lá e pegou de alguém, comprou na ótica. Né? Então, isso não é o ideal. Então, não é indicado. Não. Tá certo, então. Sabrina, quero agradecer a sua participação aqui no programa, tá? Imagina, eu que agradeço. Ele estará sempre de portas abertas te esperando para trazer mais dicas aí, informação de prevenção para a nossa saúde, tá certo? Obrigada. E antes, então, pra gente finalizar,
o teu telefone, onde você atende também para o pessoal de Araranguá que queira saber, né? Te procurar, fazer uma consulta contigo. Bom, aqui então eu estou atendendo na Clínica de Olhos São José. Sim. Ela é localizada aqui no prédio, na frente do Giasse do centro. Sim. Né? Bem fácil, de fácil acesso. O telefone lá é 3524-8177. Só aparecer lá. Tá pra certo. gente conversar. Tá certo, então. Eu me despeço por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas de prevenção para a sua saúde ocular.